Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para começarmos a última apostila desse ano? Esta é a última apostila. Primeira coisa que vocês devem fazer: vocês já colocaram nome na apostila de vocês? Porque quando eu fui vistar as apostilas, eu encontrei apostila sem nome. E agora? E aí? Como que eu vou descobrir de quem é com tantos alunos? Então, ficou difícil, viu? Então, primeira coisa, coloque nome na apostila. Colocou? Então, agora nós vamos para matemática, né? Começar a matemática e hoje nós estudaremos da página 1 até a página 6, certo? E nessa apostila nós vamos estudar na unidade 10, divisão e estatística, na unidade 11, capacidade e área, e na unidade 12, resolução de problemas, certo? Então vamos lá. Vocês se lembram que no bimestre passado a professora sempre falava assim: estudem a tabuada, porque vai ficar mais fácil na hora de resolver a divisão. Então, chegou a hora. Quem está com a tabuada na ponta da língua não vai ter tanta dificuldade, não. Agora, se tiver que se preocupar também com a multiplicação, com a tabuada agora, aí vai ficar um pouco mais difícil, tá bom? Então, continue estudando a tabuada, certo? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos começar a unidade 10, né? Divisão e estatística. Olha aí, vamos analisar. As crianças estão aí, pelo jeito é a aula de educação física, né? Quantas crianças tem aí? Ah, tem 6 crianças. Quantas duplas nós podemos formar? Aí, me digam. Quantas duplas nós podemos formar? Olha, 1, 2, 3 duplas. Então, como que eu posso representar isso através da divisão? Quem sabe me dizer? Eu vou dar uma ideia para vocês. Primeira coisa, vocês sabem qual é o símbolo da divisão? É esse aqui, olha. Nós podemos fazer ele assim, tá? Com 2 pontinhos e o tracinho no meio, ou somente assim. Também pode ser 2 pontinhos. Opa! Também pode ser assim, só com 2 pontinhos, ok? Bom, mas deixa eu apagar. Vamos representar isso então. Vamos formar as duplas novamente e vamos representar isso em forma de divisão. Bom, quantos alunos eu tenho então? 6 alunos, certo? Eu dividi em quantas duplas? Opa! Formamos 3 duplas, que é igual a 2 alunos em cada dupla. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2, tá? Agora, vamos dividi-los em trios, que são, o que é um trio? 3 alunos, né? Olha só, quantos trios eu formei? 2, então, vamos representar isso em forma de divisão? Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, formamos 2 trios. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2, certo? Então, vamos lá. Continuando. As ideias da divisão. Aqui nós vamos estudar a divisão com a ideia de repartir em partes iguais e a ideia de medir, tá? Então, nós vamos começar com a ideia de repartir em partes iguais. Olha só. Primeiro, vamos ler aqui em cima. Quantos grupos de 4 alunos é possível formar com a quantidade de crianças de sua turma? É possível formar duplas sem que sobre nenhum aluno?
como construir um gráfico de barras duplas. Tudo isso e muito mais você vai estudar neste capítulo. Então, as ideias da divisão. Vamos lá. Vamos começar com a roda de conversa. O professor de educação física está organizando os alunos em grupos para o ensaio das apresentações de final de ano. Então, tem aí as crianças. Quantos alunos tem aí? Contem. Contaram? Ah, tem 12 alunos, né? Isso mesmo. Aí nós temos 12 alunos. Deixa eu formar aqui, peraí. Deixa eu achar o pincelzinho. Aqui. Opa. Nós temos aqui 12 alunos, então. Bom, quantos grupos com a mesma quantidade de alunos é possível formar? Se nós dividirmos esses alunos de 2 em 2, olha, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Bom, então são 12 alunos. Dividido por 2 é igual a... Peraí, deixa eu apagar para fazer mais para cá. Então, 12 alunos dividido por grupos de 2. Quantos grupos eu formei? Quantos grupos? 12 dividido por 2? 6. Então, se eu dividir em 2 alunos por grupo, eu terei 6 grupos. Agora, se eu dividir em grupos de 3, olha. Opa, peraí, deixa eu pegar o pincelzinho. 3, 3, 3 e 3 aqui. E aí, qual que é a ideia da divisão aqui? Como que eu posso resolver essa divisão? 12 dividido por 3 é igual a... Quantos grupos eu formei? 4 grupos. Então, 12 dividido por 3 igual a 4. Depois, se eu formar grupo de 4 alunos, olha só, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Quantos grupos eu formei? Então, 12 dividido por 4 é igual a 3 grupos, certo? E eu também posso formar um grupo só, né? Então, 12 dividido por 12 é igual a 1. 12 dividido por 12 igual a 1, certo? Isso mesmo. Então, isso é que vocês vão responder aqui, tá? Aqui embaixo, olha. É isso que vocês vão responder. Isso que eu acabei de falar, tá? Quantos grupos com a mesma quantidade de alunos é possível formar? São esses grupos que eu falei para vocês. Dá para formar 3 grupos com 4 alunos, 2 grupos com 6 alunos, 4 grupos com 3 alunos e um grupo só com todos os alunos, certo? Continuando, então, vamos lá. Então, vamos agora começar a ideia de repartir em partes iguais. Aí vocês têm a informação. Ah, gente, não esqueçam de colocar data em todas as páginas trabalhadas, ok? Então, aí vocês têm a informação do que é um maracá. Vamos ler juntos? Maracá é um chocalho indígena usado em algumas cerimônias que acompanha certas músicas e danças populares. Você conhece outros instrumentos musicais? Quais? A gente conhece vários, né? Então, continuando, olha só essa atividade que tem aí na página 4. Para a apresentação do final do ano, o professor distribuiu igualmente maracás coloridos entre os alunos de um grupo. Então, tem aqui, olha, bem pequenininho. Os maracás
e os alunos. E aí as questões. A questão A: quantos maracás foram distribuídos? Quantos maracás tem aqui, gente? Ah, tem 8, né? Então respondam lá: 8 maracás. B: quantas crianças há no grupo? Quantas crianças tem aí? Ah, tem 4. Então respondam lá: 4 crianças. Crianças com C cedilha. E a C: quantos maracás cada criança vai receber? Vocês podem ir dando os maracás para a criança, olha, para saber, para fazer a distribuição correta. Ó. Um para esse, um para esse e um para essa. Depois, outro para esse, outro para esse, outro para essa, certo? E aí, quantos maracás cada criança vai receber? 2 maracás cada criança, né? Então, respondam lá na questão C. 2 maracás. Olha que maracás tem acento. Continuando, leia com a professora aqui embaixo agora. Aqui, ó. Tô aqui. Ao distribuir igualmente 8 maracás entre 4 crianças, cada criança recebeu 2 maracás, certo? Então, olha só o que diz aqui nesse quadro. Essa é a ideia de repartir em partes iguais da divisão, tá? Então, essa é a ideia de repartir em partes iguais. Foi o que nós fizemos lá com os maracás, né? Distribuímos os maracás entre as crianças em partes iguais. Então, 8 maracás dividido entre 4 crianças é igual a 2 maracás para cada criança. Olha só, gente, como que ficou representada essa divisão, né? Olha aí, certo? Agora nós vamos para a página 5, e vamos ver nessa página a ideia de medir. Então, tem atividade número 2, primeiro aí, coloquem a data na página. Os alunos estão ensaiando uma dança para apresentação. Nessa dança, eles devem formar trios. Então, dupla são 2 crianças em cada. E trio, 3, né? Se vocês já quiserem dividir aí as crianças em 3 em 3 para ficar mais fácil, podem fazer isso, tá? Então, dividam aí de 3 em 3, certo? Aí, já podem fazer isso e respondam. Quantas crianças estão ensaiando? Contem aí. Cada grupo terá quantas crianças? Bom, se são trios, então 3 crianças, né? Essa é óbvia. E a C, quantos grupos serão formados? Então, façam com essa divisão que eu fiz com vocês aí, vai ficar fácil descobrir, certo? Bom, nessa situação, calculamos quantos trios podemos formar com 15 crianças. Estou aqui, ó. Então, essa é a ideia de medir da divisão, certo? Então, continuando, vamos lá, aqui agora. São 15 crianças no total e são 13 em cada grupo. Então, serão formados 5 grupos. Então, 15 dividido por 3 igual a 5, certo? Então, vou ampliar aqui para ficar mais fácil. Acompanhe a leitura com a professora aqui agora no quadro. Quando vamos repartir igualmente uma quantidade ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, usamos a divisão. O sinal, esse da divisão, né, que a professora mostrou para vocês, esse sinalzinho aqui, indica uma divisão e o resultado é o quociente. Então, esse é o sinal da divisão e esse aqui, o resultado, é o quociente, ok? Continuando. Desenhe balões, atividade número 3 agora. Desenhe balões na imagem ao lado, de modo que cada aluno ganhe 2 balões. Quantos balões você desenhou? Então, vocês vão aqui nas crianças. Cada criança vai receber quantos balões mesmo? 2, né? E quantos balões, então, você vai desenhar? Ó, essa criança vai receber 2,
essa criança vai receber mais 2 e essa criança mais 2. E quantos balões, então, você vai desenhar? Vamos para a próxima página. Página 6 e é a última de hoje, certo? Não esqueçam de colocar a data. Atividade número 4. O professor começou a formar os grupos para a apresentação. Então, na atividade A, são duplas. Olha só, aqui as crianças estão em duplas, de 2 em 2. Então, vamos responder. Quantos alunos há no total? Contem aí. Quantos alunos há em cada grupo? 2 alunos, né? Quantas duplas formou? Respondo. Represente essa situação por meio de uma divisão. Então, vocês vão representar dessa forma aqui, ó, tá? Por meio da divisão, só que com essa quantidade aqui dos alunos, certo? A B. Depois a professora manda a correção, vocês façam a correção para ver se acertaram, hein? A B. Agora, os grupos serão com 4 componentes, certo? Então, quantos alunos há no total? Contem aí. Quantos alunos há em cada grupo? 4 alunos, né? E quantos grupos formados? Contem quantos grupos se formou aí. E aí vai representar também por meio de uma divisão, tá? Igualzinho daquela que a professora mostrou lá. E para finalizarmos a atividade número 5, nessas vocês vão desenhar e também representar por meio da divisão. O grupo de Gabriel é formado por 10 alunos e ele levou 2 dezenas de bombons para distribuir entre eles no intervalo dos ensaios. Então, 10 alunos. Vocês façam os 10 alunos aqui. Podem fazer aqueles de... Eu só sei fazer assim, tá, gente? Façam os 10 aí. Se eu for fazer os 10, não vai caber, né? Façam os 10 alunos. Continuando. Ele levou 2 dezenas, pessoal. Quantos são 2 dezenas? 1 dezena, 10. E 2 dezenas? 20. Então, ele levou 20 bombons para distribuir entre as crianças, certo? Então, vai dando os bombons para cada criança. 10 desenhas, 10 crianças. Aí vai dando um bombom para cada, até distribuir os 20 bombons. Depois, represente por meio de uma divisão a quantidade de bombons que cada criança recebeu. Então, vocês vão fazer por meio da divisão. 10, né? Bombons, 10 crianças e 2 dezenas, ou seja, 20 bombons para distribuir. Então, comecem lá, tá? Representem isso por meio da divisão. Começa pelo número maior, viu, gente? Pelo número dos bombons. Bom, pessoal, por hoje vamos encerrar aqui, tá? A professora depois vai mandar a correção, vocês confiram a correção. Vou mandar também a aula do positivo, a videoaula, e vocês vão assistir até os 6 minutos e 41 segundos, tá? Até antes dela começar na página 8, porque hoje nós estamos indo até a página 6. Ok? Ela vai falar, agora nós vamos para a página 8. Então, aí vocês param, tá? Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e qualquer dúvida, a professora está à disposição. Beijos!